Dia 5 de fevereiro, o assunto é a tensão entre a deusa Ares e Marte, trazendo discórdias para o campo da ação, além de potenciais conflitos. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Ares é uma consciência muito recente que a gente está trabalhando, né? Eu até falei em um vídeo recente aqui no canal, que todo mundo que está vivo hoje, querendo ou não, com raras as exceções, a não ser que a pessoa tenha mais de 100 anos, tem Ares em Áries, né? Isso representa, né, basicamente quer dizer que todos nós temos um potencial de discórdias que podem causar conflitos. Pela sabedoria grega, Ares representava a discórdia. Ela é a grande responsável por semear a disputa entre as deusas, o que acabou culminando na Guerra de Troia. E como é um planeta classificado como anão pela ciência, foi descoberto em 2005, nós ainda estamos nos adaptando, tentando entender essas consciências. Muito similar ao que acontece com os transpessoais, Urano, Netuno e Plutão. Só que Ares é um movimento ainda maior, mais amplo, né? Muito mais desafiador para a gente compreender. E foi descoberto não tem 20 anos, né? Então a gente está ainda assimilando muita coisa. É interessante que cada um olhe esses potenciais, o que tem no mapa, né? Às vezes a pessoa tem um Sol conjunto Ares, então na essência solar dela, ela gosta de semear uma discórdia, uma polêmica e tudo mais. É esse tipo de entendimento que a gente precisa ter, porque a consciência tem que vir no sentido do que a gente está fazendo, do que a gente está semeando. Com essa quadratura minguante, né? Porque a gente não viu o início desse ciclo de Ares e Marte aqui no canal, mas a gente vai acompanhar o próximo. Porém, agora a gente está na tensão final, né? Para iniciar a finalização até que aconteça uma nova conjunção. Quem assistiu o vídeo da previsão de 2024 já viu esse mapa de Ares e Marte em conjunção iniciando um novo ciclo, né? Tá aqui no canal para quem quiser ver e aproveitar melhor, entender melhor esse potencial. Mas a gente vai falar muito a respeito de Ares ainda no canal e principalmente quando o Marte fizer conjunção. A quadratura então vem com a tensão, com o incômodo, né? Com aquela força para causar movimento, ou seja, a partir das discórdias que foram semeadas lá atrás, quando fizeram conjunção, agora muito provavelmente a gente está finalizando isso, mas é uma tensão que vai trabalhar mais uma vez com essa energia. Do dia 5, que é o auge, né? Essa energia, na verdade, vem se formando desde o dia 28, tem o auge agora no dia 5 de fevereiro, permanece, né, se afastando ali até o dia 14 de fevereiro. Ares é muito lento, Marte é um planeta mais rápido do que Ares, mas também seu movimento não é tão rápido quanto Mercúrio ou Vênus, então é por isso que tem um período de duração maior. Vale a pena prestar atenção, principalmente aquilo que a gente semeia como discórdia a partir de agora. O potencial de conflito é muito grande. Vocês vão ver na mandala que tem outras tensões que não é necessariamente só Ares e Marte que a gente está falando. A coisa fica ainda mais complexa e é por isso que a gente tem que ter os radares ligados a 1000%. Como eu já falei para vocês, a quadratura é um movimento que a gente não consegue ignorar, que a gente precisa tomar uma atitude. E para quem quiser saber curiosidades sobre Ares, eu vou deixar aqui também um vídeo que eu falei, que eu fiz especificamente falando a respeito desse planeta, dessa consciência, quais eram, mostrei as mandalas ali de momentos de conflitos, de guerras, inclusive, que a Ares estava ativada, como vai ser ativada, né, mais uma vez agora com Marte. Então vale a pena dar uma olhada, principalmente para quem quiser entender a história, né, da sabedoria grega envolvendo Ares, como culminou na Guerra de Troia. Tudo isso tá nesse outro vídeo, dá uma assistida se ainda não viu, porque, como eu falei, a gente precisa desenvolver essas consciências, né? A gente está começando os trabalhos em relação a Ares e pode ser, pelo menos a minha impressão é que vai ficar para as próximas gerações. Ou ainda quando ela entrar em Touro a partir de 2047,
a gente comece a poder falar um pouco mais, né, a respeito, porque ela foi descoberta estando em Áries e é onde ela está até hoje. E essa força tende a influenciar o Marte, que representa o campo da ação, a força guerreira interior, aquilo que eu chamo de força para realização. Quanto mais a gente entender como se manifesta essa discórdia, menos conflito a gente tende a gerar, principalmente nesses dias. Ou ainda a gente não embarcar nas polêmicas, né? Nas sementinhas da discórdia que são plantadas por aí. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. Para quem quiser também, compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. Bom, essa então é a mandala do momento em que Áries e Marte formam um aspecto de quadratura, um aspecto trazendo tensão, trazendo possibilidade de discórdias, conflitos, né, para o campo da ação, acontecendo no dia 5 de fevereiro, às 13h44 do horário de Brasília. Áries a 24 graus de Áries, signo que o próprio Marte rege, formando a quadratura exata com Marte a 24 graus de Capricórnio. E por si só, né, já por ser uma tensão, a gente precisa considerar esses aspectos que são mais impulsivos em relação àquilo que é a forma de agir, né, a forma de agir mais impulsiva, com a raiva. Né, o Marte muitas vezes está atrelado a conflitos, era o senhor da guerra, né, para os deuses, segundo a sabedoria grega. Então é muito importante a gente ponderar direitinho nesse dia. A gente veio assistindo algumas manifestações dessa energia que começou a sua formação no dia 28 de janeiro e agora chega ao ápice da quadratura, né? Quer dizer que essa tensão pode desencadear conflitos, ações impensadas, né? Muita coisa no sentido de causar discórdia. Todo mundo que está vivo tem Áries em Áries, isso pode ser um indício aí também de como essa energia para o conflito, né? Para as guerras, vamos dizer assim, para semear discórdia e causar polêmica, tudo está atrelado à energia do signo que quer ser pioneiro, que quer ser ousado, que quer ser corajoso. Sempre então a gente precisa pensar se não estamos ativando Áries. Com essa energia agora que vem para o Marte, para o campo da ação, a gente também precisa considerar o fato de que as discórdias, aquilo que parece ser uma sementinha plantada ali para causar uma polêmica, para causar um desentendimento, isso pode resultar num conflito, numa ação conflituosa. Quer dizer que todo mundo vai entrar em guerra, passar a lutar? Não. Para quem assistiu o vídeo de Áries, viu que uma das ativações que ela fez que causou um dos conflitos, né, do mundo afora, o vídeo tá aqui no canal para quem não assistiu, foi justamente quando Marte estava passando em Capricórnio. Ou seja, né, essa energia que pode ser para estruturar melhor o Marte, para planejar, né, para que o Marte seja direcionado, ela sofre essa ação da Áries, da discórdia, que vem com informações duvidosas ou enganações, né, atitudes que podem levar a gente a perder o rumo dentro daquilo que foi planejado. A forma mais fácil de lidar com isso, como a gente ainda não aprendeu algo positivo, né, algo que, assim, sobre Áries, a lidar de maneira positiva, porque tem que ter alguma forma, né, tudo é dual nesse mundo nosso, tudo tem dois polos, mas a gente ainda não sabe como lidar com isso. Então, o que eu acredito que é possível fazer é a gente não embarcar nessas polêmicas, não embarcar em causar discórdias, principalmente. Vamos pensar que somos os agentes causadores nesse período. Ou seja, toda vez que a gente estiver semeando uma discórdia durante esses dias, há um potencial de resultar em algum conflito, em alguma confusão causada por essa energia. Quanto mais o Marte em Capricórnio for trabalhado no sentido de agir de acordo com aquilo que foi planejado, melhor vai ser para lidar com essa energia aí desafiadora de Áries. E manter os radares ligados, porque ao mesmo tempo que é difícil para quem está assistindo aqui assimilar tudo isso por conta da novidade, né, por conta de ser uma consciência muito nova, para quem não tem consciência, o efeito é ainda mais forte. Então a gente
pode observar que vai ter muita gente tentando causar conflitos das diversas formas e a gente tem que se atentar também para os conflitos que já estão em andamento. Qual será a manifestação, qual será o efeito perante esse aspecto tenso com Éris? Porque, além da própria Éris, o Marte também está aplicando uma conjunção com Plutão, que vai fazer em breve, né? Está se aproximando. E a gente nota um sextil também com Netuno. Então, por um lado, né, a energia de Plutão ela traz a necessidade de purificar, de transmutar, de limpar o negativo. Com Netuno, a história ficar de olho aí nas ilusões, nas miragens e confusões. Então, além da própria discórdia, a gente tem também uma energia forte com esse Netuno, o que pode semear muitas vezes aquele aspecto que eu sempre falo para vocês de agressividade, de violência que vem do Netuno, né? Que o Netuno traz à tona. E é muito importante a gente ter o máximo de atenção possível, manter os radares ligados a 1000% para lidar com essas energias aí no dia de hoje em diante, né? Não só a partir da segunda-feira, mas ao longo da semana até que o Marte tenha se afastado do grau ali 24, né? Até que ele chegue a 27, 28 graus, porque como Éris é um planeta muito lento, sua órbita vai ser muito maior. E também com um trígono com Urano, tá vendo aqui, ó, 19, 24, é muito próximo. É importante, então, também olhar pela necessidade, às vezes, de imprevisibilidades. Tudo isso precisa ser mantido o máximo de atenção possível aí nos radares, porque a imprevisibilidade leva o Marte a ser impulsivo, a causar rupturas, e essa energia com Éris ali, né, pode acabar resultando em conflitos se a gente embarcar numa ilusão, se a gente entrar numa de radicalizar, ou mesmo se a gente não fizer o trabalho de limpeza que o Plutão pede. Então isso tudo que eu vejo nessa mandala, né? Espero que seja útil aí para todo mundo e que a gente consiga lidar da melhor forma possível com essa energia tão poderosa e ainda tão desconhecida de todos nós. Lembrando também que na descrição tem uns links das redes sociais, do canal do Telegram, grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros para a gente acompanhar mais de perto e a gente entender também cada um desses potenciais. Como vocês viram lá na mandala, as outras influências ali das energias que estão influenciando o Marte, né? Uma delas o Netuno. Tudo isso a gente precisa entender, porque como vai ter esse potencial de ilusão, né? Naquilo que a gente está agindo, pode ser que não seja possível identificar quando a gente está semeando discórdia a partir das nossas atitudes. Por isso que eu falei, vale muito a pena uma reflexão de como que a gente está lidando com isso, como a gente causa essas discórdias. Todos nós temos Éris em Áries, né? Então é um signo ali que está sempre iniciando essa energia da polêmica, de semear os desentendimentos, né? De semear disputas. Como na história da sabedoria grega, foi isso que a Áries fez. Ela deixou as 3 deusas brigando para saber qual era a mais bela. Então é daí que vem essa energia. Eu gosto de chamar a atenção para o fato de que nada nesse mundo se manifesta de uma única forma, né? Tudo é dual, tem os dois polos e faz parte do aprendizado de lidar com essas consciências que a gente entenda também aos poucos como que a gente pode trabalhar positivamente. Mas a princípio é entender, né, principalmente ver no mapa de cada um onde está o signo de Áries, qual a casa, quais os planetas pessoais, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, ascendente e meio do céu. Tudo isso faz aspecto com a Áries do seu mapa. Ali podem estar os potenciais, né? Como eu falei, às vezes a pessoa tem Mercúrio e Áries, então vai sempre semear alguma discórdia no pensamento, na fala, na escrita, né? A comunicação, é preciso prestar muita atenção na comunicação, porque pode ser a partir daí, às vezes fala alguma coisa, nem tinha essa intenção, mas pela falta de conhecimento, pela falta de consciência, acaba causando um efeito que nem estava esperando. Tudo isso são ideias que a gente precisa trabalhar, mas o principal é entender que as ações do dia 5 até o dia 7, mais ou menos, né, que é o período ali mais intenso, mas eu já falei também que vai até o dia 14 de fevereiro para dissipar de fato, as atitudes
podem estar muito sujeitas, né? Podem ser muito influenciadas por esse potencial da discórdia. Nós já estamos assistindo isso, né? Do dia 28 para cá a gente tem visto um monte de coisa que já reflete essa energia de Áries e Marte. Então vale a pena fazer essa análise, entender, principalmente ver nas atitudes como pode estar gerando atitudes que muitas vezes são impensadas, impulsivas, como o próprio Marte mostra, que podem ser sim fontes de conflitos. Vale a pena manter os radares a 1000% ligado para esse aspecto de Áries. Como eu já falei, né, todo mundo que nasceu entre 1925 até 2047 vai ter Áries em Áries. Então é uma energia, né, muito tendendo para o conflito, principalmente quando encontra com Marte, que é o regente de Áries, e é nesse sentido que a gente tem que se atentar, porque não é estranho que a gente tenha uma sociedade que gosta muito de polêmicas, né? A gente tem uma quase infinidade de entretenimentos que se baseiam nisso, né? Como o próprio Big Brother, que é muito famoso aqui no Brasil, mas vive dessa coisa da discórdia. E a gente começa a refletir, será que a Áries, então, que está marcando todos nós dessa forma, porque sempre está iniciando algo, né? Como ela está no signo de Áries, sempre está iniciando uma discórdia, uma disputa de alguma forma. E como é um movimento muito maior, que como eu falei, de 1925 até 2047, então pensa, né? Várias gerações foram marcadas por essa energia. E a gente já precisa considerar que talvez esse seja o potencial de planetas tão lentos quanto Áries, né? Que vai marcar transgeracionalmente, se é que essa palavra existe. Mas eu acredito que a partir de 2047, quando ela ingressar em Touro, a gente comece a vivenciar outras situações, outras experiências que vão ajudar, né, quem estiver vivo na época, os astrólogos da época, a entender mais ainda sobre esses potenciais, mas que a gente já pode fazer a nossa parte, principalmente se atentando para como semeia a discórdia nesse mundo. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais sobre esses potenciais, quais os aspectos que podem fazer no seu mapa natal com o planeta Áries, né, com a deusa da discórdia, tem um link para me chamar no Zap e marcar a sua consulta e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.